Olá, sexto ano. Hoje nós temos mais um vídeo e hoje nós iremos estudar tratamento de água e esgoto e a separação de lixo. Na aula anterior, nós vimos a questão da separação das misturas homogêneas e heterogêneas. E onde é que a gente pode aplicar essa separação? É o que a gente vai entender no tratamento de água e esgoto. Mas antes de vermos o conteúdo, eu quero deixar um recadinho para vocês e pedir para que quem ainda não entregou as atividades, quem não está entregando, por favor, faça a entrega dessas atividades. A entrega das atividades contará como frequência, então quem entrega a atividade da semana tem a frequência da semana. Então quem não entrega vai levar falta. Eu não sei quem está visualizando, a gente olha o vídeo, vê que X pessoas visualizaram o vídeo, mas a gente não tem como saber quem foram essas pessoas. Infelizmente, eu não tenho como ter aulas ao vivo por conta dos meus dois pequenos, que não permitiriam. Então, essa é a única forma que eu posso gravar a aula e esperar que vocês retornem. Então, tem alunos que ainda não entregaram nenhuma atividade e outros que entregaram uma ou duas e deixaram de entregar. Só deixando claro aqui a vocês que quem está entregando as tarefas poderá ganhar até um ponto extra. Então, só ganha um ponto extra aquele que entregou todas as atividades do segundo bimestre, de todas as semanas. Os outros demais poderá também ganhar ponto extra de acordo com a quantidade de atividades que foram entregues. Então, na próxima semana, próxima quarta, não haverá vídeo, mas haverá a entrega da atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa vai ser dividida em dois momentos. Vale um ponto e um ponto da quarta-feira. Então, no finalzinho do vídeo, eu vou pedir uma atividade, uma produção. Essa produção vocês vão me entregar também na quarta-feira, na próxima aula, valendo um ponto. Na quarta-feira, eu vou enviar uma lista de atividades que deverá ser entregue no mesmo dia. Então, não haverá vídeo, por quê? Porque no horário que vocês deveriam estar assistindo ao vídeo, vocês vão responder a atividade e vão me entregar, ok? Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo no WhatsApp e eu esclarecerei. Então, até o final do vídeo eu vou explicar tudo direitinho a vocês, a questão dessa atividade, da primeira etapa, e dizer a vocês onde vocês também vão entregar, onde vocês vão postar essas atividades, ok? Mas vamos lá. Como eu estava falando, nós vimos essa questão da separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Então, no nosso dia a dia, onde é que a gente usa? Então, de tantos outros tipos de separação de misturas, tem uma que é muito importante e especial e que é importante para nossas vidas, que é a água. Então, a água a gente sabe que ela não é pura. A água, ela contém resíduos tóxicos muitas vezes, sujeira, lixo por conta das ações humanas. E antes de chegar na nossa torneira, ela precisa ter um tratamento. Caso contrário, nós teríamos vários problemas. Apesar de todo esse tratamento, a gente ainda corre o risco de ter contaminação com a água devido às tubulações de água, né? Porque tem muito tempo que está sendo usada, às vezes tem uma perfuração, um cano estourou. E isso é um motivo de micro-organismo entrar na água e chegar até as nossas torneiras. Por isso que é importante a gente beber água que seja potável ou fervida. Então, vamos lá. Vocês vão abrir no módulo, na página 20. A página 20, nós temos aí ambiente e separação de materiais. Então, tratamento de água. É muito importante esse tratamento? Sim, claro que sim, né? A água é importantíssima para as nossas vidas. A gente faz basicamente todas as atividades com ela. E se ela não está em bom estado, a gente não pode consumir. E a gente sabe que a pequena parte de água que existe no planeta, apenas 1% é que pode ser consumida, dos 3% de água potável, apenas 1% pode ser consumida. E a gente sabe que pelas ações humanas, pela quantidade de lixo, pela falta de cuidados dos nossos rios, da nossa água, ela está cada vez mais inadequada. E como é que acontece
Como é que acontece esse tratamento de água? É o que a gente vai conhecer. Mas antes, vamos responder esse quadrinho aí, onde tem a água é importante para. Isso, o que aconteceria se não existir? Vamos lá? Então, nesse quadro, vocês vão acompanhando e vão respondendo as questões. Nós temos aí do lado. A água é importante para beber. Claro que é importante para beber, né? Sem ela a gente não sobreviveria. E se não existisse a água, nós morreríamos de sede. Ou desidratados, né? A água ela é importante também para tomar banho. Se não existisse a água, então haveria muitas doenças, porque nós estaríamos sujos, com bactérias e outros micro-organismos que poderiam provocar doenças. É importante também para regar as plantas. Se não existisse, as plantas morreriam, não haveria alimentos e a qualidade do ar seria muito ruim. Também é importante para lavar as louças e roupas. E se não existisse, haveria acúmulo de sujeira e disseminação de doenças. Então vejam quão é importante a água. Agora vamos conhecer como é que acontece esse tratamento de água. Vocês poderão me acompanhar usando o RA positivo. Apontar para o livro aí de vocês, na página 21, e assistir essa animação. Então, apontando no celular de vocês, o aplicativo RA Positivo, vocês vão encontrar essa animação aí. Então, veja aqui explicando uma simulação de tratamento de água, desde a sua captação até a distribuição nas casas. Deixa eu tirar aqui, desativar o som para não atrapalhar. Isso, então vamos lá. Aí vejam só, vocês podem observar pela imagem que há um rio, né, um lago aí do lado. Nesse lago há alguns encanamentos e isso é de onde vai ser a captação. Então, todo o início do tratamento de água inicia, claro, com a captação da água. Então, a água ela é captada do rio e é levada por quilômetros até o ETA. O que é o ETA? Estação de Tratamento de Água. Então, vamos aqui iniciar. Aí, nós temos aí as bacias de tranquilização. O que acontece? Depois que ela é levada para o ETA, as válvulas vão controlar o fluxo de água que entra na estação. Então, elas vão controlar. Ela passa pela bacia de tranquilização, que é essa daí que está indicado, e depois pelo gradeamento, que retira os materiais maiores da água, como o lixo. Então, nesse processo aí já começa a separação de mistura, né? Vai tirar o lixo, que são os resíduos maiores, e o restante passa para o próximo tanque. Então, vamos ver para onde vai passar. Depois, aí nós temos aí o canal de coagulação. O que seria esse canal de coagulação? Aí vai ser despejado cloro para eliminar os micro-organismos causadores de doenças. Também uma substância química que vai fazer a coagulação da água. Nessa coagulação, as sujeiras, outros resíduos que a gente não consiga observar e retirar no primeiro tanque, ele vai flutuar, vai ficar menos denso, vai ficar assim em cima, que facilitar na retirada. Depois da coagulação, ele vai para a floculação. Aí veja aí essa imagem ao lado. Na floculação, o que é que vai acontecer? Nesses tanques, as válvulas eles agitam a água e os pequenos flocos de sujeira que aconteceu lá na floculação com a adição de substância química. Então, esses flocos de sujeira eles batem uns nos outros, formando flocos maiores. Então, a água vai passar para o decantador, onde os flocos pesados descem até o fundo do tanque. Depois daí, vai passar para o decantador, que é esse daí. Aí, veja os flocos que estão baixando. E nele vai ficar um pouco em repouso. Nisso aí não há movimento para que a sujeira ela não se agite. Ela tem que ficar depositada completamente no fundo. Em seguida, a água passa... Depois de passar pelo decantador, onde os flocos pesados desce até o fundo do tanque, formando uma espécie de lodo, né? Então, nos decantadores, há pás que movimentam o lodo para o centro do tanque, como se estivesse juntando.
Em algumas estações, o lodo é retirado por um canal de esgoto, e em outras, ela é bombeado para um tanque de secagem e depois de seco é encaminhado para um aterro. A água da superfície, essa água que fica em cima, ela é recolhida por caneletas. E depois vai ser passada por dezenas de filtros. Vocês lembram para que serve o filtro? Então, passa por vários filtros. Cada filtro tem camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho que retém o restante da sujeira da água. A água já filtrada, ela vai para um canal onde recebe cloro, cal e flúor. O cloro vai matar esse cloro vai matar os micro-organismos, né? E que ainda restaram, vocês lembram que logo no início é adicionado o cloro, mas ainda vão ficar alguns micro-organismos, e no final ele recebe uma outra dosagem de cloro para que todo micro-organismo seja eliminado. O cal, ele vai eliminar, retirar a acidez da água, porque vai impedir, né, a corrosão dos canos. Se a água estiver muito ácida, vai corroer os canos, então iria destruir toda essa tubulação de água. E o flúor, ele previne as cáries da população. A água tratada, depois de tudo isso, a água tratada, ela vai ser levada para um reservatório. Aí, observa aí. Para esse reservatório, desse reservatório vai ser distribuído para toda a cidade. Então, é assim que acontece o tratamento de água. Aqui nós temos as ETEs. O que é ETEs? Estação de Tratamento de Esgoto. Nós vimos que a água, ela precisa passar por um tratamento para que ela esteja adequada para o consumo, né? Mas a gente sabe também que ela pode ser contaminada novamente até chegar à nossa casa, por conta de perfurações, canos quebrados, micro-organismos poderão entrar na água e contaminar. Infelizmente, essa água contaminada provoca várias doenças. E o nosso esgoto? A gente produz muito esgoto em casa e ele deveria ser tratado antes de ser despejado nos rios. Infelizmente, nem todo lugar há tratamento de esgoto. E o esgoto, ele é uma das principais causas para que a água esteja inapropriada para o consumo. Nós temos aqui o nosso riacho Canabrava, por exemplo, que hoje não dizemos que seja um riacho, né? Nesse trecho aqui de união da nossa cidade, e ele está completamente contaminado. Ele não passa de esgoto, uma vala de esgoto. A gente sabe que seu destino final é o Rio Mundaú, que abastece a nossa cidade. Então, veja, o ideal é que todo esgoto ele seja tratado antes de ser jogado no rio. Mas vamos ver como acontece. Vamos aqui iniciar. Aí, veja aí. As casas, elas produzem o esgoto, né? Ao deixar as casas, o esgoto ele vai para as redes coletoras até chegar à estação de tratamento de esgoto. Então, veja, acompanhando essas setas, como é que isso acontece. Então, passa para lá e as setas estão indicando. Olha lá onde são as redes coletoras. Então, as casas despejam seus esgotos e eles vão até o tratamento de esgoto. Antes de ser tratado, o esgoto passa por grades para a remoção de sólidos grandes, como garrafas plásticas, as tampas, papel e outros. O material depositado nessas grades é separado para o tratamento adequado. Vamos ver o próximo passo. Na etapa seguinte, o esgoto é transportado para uma caixa que vai retirar a areia contida nele. Olha essa caixa aí. Após a caixa de areia, vamos aqui novamente. Após a caixa de areia, então após a caixa de areia, o esgoto ele é enviado para tanques de decantação, onde fica em repouso. Nessa etapa, ocorre a sedimentação e as partículas mais pesadas
se depositam no fundo. Lembra do processo de separação de mistura e decantação, né? Forma a sedimentação, o sedimento fica no fundo por ser mais denso e a água fica na superfície. O líquido restante, ainda com muitos resíduos, vai para os tanques de areação, nos quais recebe grande quantidade de ar. Nesses tanques, em contato com o oxigênio do ar, a matéria orgânica restante é decomposta em algumas horas por micro-organismos. Dessa forma, diminui a carga poluidora do esgoto. Então, aqui está todo o processo, né? O esgoto sai das casas até chegar às redes coletoras, passa por uma grade, em seguida nessa caixa de areia e depois por um decantador primário. Em seguida, no tanque de areação, né, que vai entrar em contato com oxigênio e micro-organismos para diminuir as cargas poluidoras. Em seguida, nós temos o decantador secundário. O sólido restante ele vai para esses tanques de decantação, onde se deposita no fundo. Nessa etapa, a parte líquida já está 90% das impurezas, porém essa água ainda não pode ser bebida, né? Então, vamos lá seguindo novamente os passos. Depois da decantação secundária, a água é lançada nos rios ou ela pode ser reaproveitada para limpar ruas, praças e regar jardins. Então, nesse tratamento de esgoto, vocês vejam que a água ela não é apropriada para o consumo, mas ela está 90% sem as impurezas e poderá ser jogada nos rios sem muitos problemas. Também poderá ser utilizado para outros fins. Não pode ser usado para beber. Nós já vimos como é que acontece o tratamento de água e de esgoto. Nós vamos agora ver como acontece a separação e a reciclagem do lixo. Então, o que é o lixo, né? O lixo é o conjunto de resíduos sólidos resultantes da atividade humana, composto de uma grande variedade de materiais como vidros, metais, papéis, plásticos, restos de alimentos, etc. Então, veja aí, lixo é o conjunto de resíduos sólidos. Muitas pessoas, eles não gostam de falar lixo, né? Lixo seria aquilo que é descartável, que não pode ser utilizado. Mas nem sempre o que a gente descarta, ele é inútil. Ele pode ser reciclado, ou seja, ser utilizado novamente. Então, são resíduos sólidos. Esses resíduos podem ser novamente reutilizados, seja ele da forma que está sendo descartado ou modificado, que é o que chamamos de reciclagem. Aí, veja aí, para minimizar os efeitos e as consequências do lixo para o ambiente, é preciso encontrar alternativas. Porém, a busca por soluções para esse problema não depende apenas de uma única pessoa, mas sim de todas. É necessário repensar atitudes e comportamentos para adquirir uma nova conduta que reduza o consumo exagerado e o desperdício. Infelizmente, um dos principais motivos do aumento do lixo no mundo é justamente o consumo exagerado. A gente consome muitas vezes sem necessidade. Nós só por consumir, sem ter a devida necessidade. Então, se nós consumíssemos menos, procurássemos produtos que sejam biodegradáveis, por exemplo, que agridam menos o ambiente, então nós já estaremos fazendo a nossa parte. Apesar de que isso é uma ação coletiva, a gente não vai esperar que o outro faça a sua parte, né? A gente precisa fazer a nossa. Então, de grão em grão, a gente obtém o resultado. Infelizmente, o lixo é um dos problemas ambientais, um dos principais problemas ambientais que vem causando grandes problemas. Então, a população aumenta o consumo, o desperdício também, aumenta o lixo. E para onde esse lixo vai? Será que esse lixo ele está sendo reutilizado? Será que ele está sendo reciclado? Nem sempre, né? A nossa cidade, por exemplo, existe uma estaçãozinha aqui que há a coleta desses resíduos sólidos que podem ser novamente reutilizados, fazendo a sua reciclagem. Só que boa parte do nosso lixo ele é jogado de qualquer forma. Acredito que até nós mesmos, né, não fazemos essa separação
até mesmo porque não existe nenhuma separação seletiva na nossa cidade, mas a gente pode fazer isso em casa, sim. Colocar o nosso lixo lá fora, separadinho, porque isso também vai facilitar para que as pessoas que vivem disso, de procurar materiais reciclados. Então, eles não teriam que abrir o lixo para procurar uma garrafa, um vidro. Então, a gente pode fazer a nossa parte, deixando ele separado e facilitando esse sistema aí. Nós temos aqui, agora vocês podem observar, os lixeiros com cores diferentes. O que é que isso significa? Cada cor representa o tipo de resíduo que deve ser descartado. Assim facilitaria, né, na coleta do lixo. Então, o lixo que pode ser reciclado, então estaria bem separado aí. Aí nós temos esse lixeiro verde. No lixeiro verde, descarte de vidros. Então, como pote de conserva, de maionese, de bebidas, copos de vidro. Nesse segundo, nós temos a cor marrom. Nesse aqui são o descarte do lixo orgânico. O lixo orgânico é o resto de comida. Então, resto de comida, lixo orgânico no marrom. O azul é para descarte de papel. Aí nós temos a embalagem de papéis, jornais, folhas de caderno, quando vocês rasuram algum desenho, alguma atividade que jogam no azul. O amarelo são os metais, então as latinhas de alumínio, de refrigerante, de conservas também. Então, alumínio, metal, chaves no amarelo. O laranja, como vocês podem observar aí, são materiais como pilhas, baterias. Aí nós temos aí, ó, celular, lâmpadas. São resíduos que também não podem ser misturados com outros e pode ser reciclado, reutilizado de forma correta. Nós temos aqui no vermelho, esse vermelho para o descarte de plásticos. É importante também, gente, a questão dos medicamentos, eles devem ser descartados também de forma correta. O correto seria levar para as farmácias, porque eles saberiam como descartar. Porque a gente não pode jogar o remédio pelas pias ou jogar de qualquer forma, porque ele pode contaminar o solo e a água. Os materiais radioativos, como as pilhas e baterias, também devem ser levados para locais de coleta específicos, porque eles saberão utilizar. Esses metais, essas baterias, pilhas, são altamente tóxicas, possuem metais pesados que são prejudiciais tanto ao ambiente como à saúde humana. Então, para minimizar os efeitos das consequências do lixo, existem aqui uns passos bem simples, que são os 5 R's: o reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar. O que seria reduzir? Reduzir a geração de lixo significa desperdiçar menos, consumir somente o necessário e reduzir a quantidade de embalagens. Repensar é refletir sobre os processos de produção desde a matéria-prima, passando pelas condições de trabalho, a distribuição até o seu descarte. Repensar a real necessidade do consumo e dos nossos hábitos também. E o que seria reaproveitar? É dar uma nova utilidade aos materiais, que na maioria das vezes consideramos inúteis, aliás, e às vezes jogamos fora, né? E ele pode ser reaproveitado. E o que seria reciclar? Reciclar é um pouquinho, pode ser parecido com reaproveitar, né? Só que reaproveitar a gente vai usar ele do jeito que ele está. No reciclar, ele se transforma, a gente vai transformar em uma outra coisa. Então, por meio de processos industriais, a gente pode formar um novo produto. Isso é reciclar. E recusar significa evitar o consumo exagerado e desnecessário, adquirindo apenas produtos essenciais, recusar produtos que causem danos ao meio ambiente e à nossa saúde. Bom, é isso aí. Nós acabamos de assistir ao vídeo, agora a orientação das atividades, né? Na página 22,
tem como vocês poderão fazer uma simulação de filtração. Lembra que na estação de tratamento de água, uma das etapas é a filtração da água. Então, lá tem o passo a passo de como vocês poderão fazer, na página 22 do módulo. Vocês também vão fazer um material reciclado. Vocês vão usar resíduos sólidos, que é praticamente inútil, né? Que pensaríamos que seja inútil, e fazer algo útil. Quero que vocês façam algo útil. Então, use a imaginação de vocês e façam algo útil com esse resíduo sólido. Esse trabalho vale 1 ponto. A simulação da filtração e esse material que vocês vão usar usando resíduo sólido também vale 1 ponto. Se vocês conseguirem fazer em dupla, em trio, não tem problema, vocês poderão fazer, viu? Eu sei que é quase impossível, né, estar próximo, mas vocês, por meio do WhatsApp, de imagem, não sei como é que vocês se comunicam, vocês podem ver aí uma forma, um pode fazer um, outro pode fazer o outro, e no final entregar como se fosse em dupla ou trio, ok? A entrega dessa atividade valendo de 0 a 1 ponto a quarta-feira. Na quarta-feira também, na próxima aula, eu vou enviar a vocês uma lista de atividade. Essa lista de atividade vai ser enviada até às 10 horas no máximo da manhã e deverá ser entregue até às 2h30, que é o horário que está lá no cronograma, né? De 1 às 2. Aí eu vou estender para 2h30. Vocês vão responder essa atividade, que poderá também ser feita pela dupla, que entregar a produção, e vale de 0 a 1 ponto, ok? Então, não deixem de fazer essas atividades e até mais. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Não se preocupe, entre em contato, eu posso tirar a dúvida de vocês. Se eu não responder de imediato, mas eu vou responder em um horário, tá? Então, dúvidas, não fiquem com essa dúvida, tirem essas dúvidas, gente. Não deixem de entregar também as atividades e vamos fazer essa atividade avaliativa, ok? Qualquer dúvida, estou por aqui. Tchau, até o próximo vídeo.